Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast. O seu podcast sobre as notícias da semana da NFL, NBA e MLB. E mais uma vez estamos aqui, hoje chegando ao episódio número 12. O número que o Matheus estava esperando para falar. Ele está pesquisando há muito tempo os números, eu percebi que ele estava emocionado por esse número estar chegando. Mas antes eu vou começar com uma pergunta para o Matheus. Hoje a gente mora aqui em Los Angeles, né? E toda a nossa família fica no Brasil. E hoje eu tava conversando com a minha mãe no telefone, matando saudades da vovó. E aí a gente tem o nosso Instagram, o @LigaNortePod. E obviamente quando você tá começando, que as primeiras pessoas a seguirem são seus familiares, né? Então eu fiz a vovó seguir, o vovô, todo mundo que conhece a gente começou seguindo. Hoje já tem muito mais gente do que tinha antes. Mas, então ela tá lá, não sabe muito o que tá acontecendo e tal, mas tá seguindo. Aí hoje ela falou, eu vi lá uns vídeos que você fica postando lá, uns curtinhos lá, do time do Matheus, apanhou, né? Eu falei, apanhou. Aí ela falou uma frase que resume o Matheus. Ela falou assim, ele sempre escolhe uns times meio ruins pra torcer, né? Então começa aí se defendendo e se apresentando, Matheus. Salve, salve, galera, beleza? Eu escolho os times que não são tão famosos, pelo menos no futebol americano e na NBA. O futebol americano eu vi meu time ser campeão, então não pode falar muito. E na NBA, Ninguém viu ainda. O Pacers ainda não foi campeão, mas chegou aos playoffs há 5, 6 temporadas seguidas. Tá sempre lá, então algum ano vai conseguir. Acredito nisso. Você tem esperança de ver o Pacers campeão. E aí, só explicando, ele também torce pelos Dodgers. E aí, pela proximidade, pela cidade, também não é uma escolha fácil torcer pelos Dodgers, que tá aí, né, desde 88 sem ganhar nada. Mas não dá pra dizer que é um time underdog. A gente tá torcendo por um time grande, mas que tá passando por uma seca de títulos. Mas sempre ganha também a liga, né? A divisão faz 7 anos que ganha a divisão, então... Então tá aí, tá sempre presente. Então tá bom, então vamos lá, fala aí sobre o número 12 que você tava esperando tanto. Número 12, Tom Brady, rival do meu jogador preferido da NFL, Peyton Manning. Então não gosto muito de falar bem do Brady, mas como torcedor, né? Agora chegou a hora de você falar tentar falar mais como jornalista, então vamos lá. Fale sobre o Brady sem o seu coração. Então vamos lá. Brady, o maior campeão de Super Bowl, ganhou 6 Super Bowls do New England, foi tudo com ele e com o Belichick. E ele tá perseguindo os recordes do Peyton Manning e do Drew Brees. O Brady é o segundo em jardas na carreira, com 73 mil. Só atrás do Drew Brees, e também tá jogando, então vai aumentando, vai diminuindo semana após semana. E em touchdowns ele tá em segundo também, só que atrás do Peyton Manning. Faltam 7 para ele empatar, então acho que ele passa nessa temporada ainda. Mas o Brees tá logo atrás dele também, então pode ser que os dois passem o Peyton Manning no fim dessa temporada. E eu também falar que o Brady foi a escolha 699 do draft, e acho que foi a maior steal da história da NFL, né? 6ª rodada, escolher um QB que ganhou 6 Super Bowls pela sua franquia não é uma má escolha. Eu já vi jornalista defendendo como a maior das ligas americanas, maior steal de draft das ligas americanas. Sem dúvida tá concorrendo, né? É uma escolha que deu uma valorizada aí com o tempo, né? E você não vou nem te colocar numa sinuca de bico, vou só perguntar. Top 3 da história da NFL? Sim. Pronto. Não vou te apertar, então, pra definir que número do top 3, até porque ele tá jogando ainda. E, na minha opinião, números não definem genialidade, né?
Então, assim, os números dele são incontestáveis. Ponto. Se for para discutir o maior em título e em números, ele vai terminar a carreira como o maior. Mas eu acho que o maior não é só isso, assim. Talvez ele possa ser o maior, mas talvez não seja o melhor. E aí depende muito do que você tá... E tá vindo uma leva aí de QBs que agora mais completos, com a corrida, que talvez venha ter uma nova geração de jogadores. Assim como a gente discute o Curry, que mudou o esporte, e aí como você comparar o Curry com o Isaiah Thomas, por exemplo? O primeiro Isaiah Thomas. São esportes, quase que esportes diferentes que os dois praticavam. Então, com o Magic Johnson, então acho que na era dele, fazendo o que ele fez, ele vai ser vai parar sendo o maior. Agora, o melhor, aí é um pouco de gosto, tem aí Favre, tem o Peyton, tem o próprio Drew Brees que está disputando com ele, como você diz, jarda a jarda, então Joe Montana. Então a briga não é tão simples assim de definir. Então o top 3 tá bom para ele, certo? Pro famoso Giselo. Marido da Gisele. Conhecido também como marido da Gisele Bündchen. Nisso ele é top 1, certo? Vamos lá. Então vamos já puxar a nossa primeira liga. Vamos começar com as notícias e os ganhadores dos prêmios da MLB. High fly ball into right field. She is gone! E na MLB continuam saindo alguns prêmios, né? A MLB acho que até segura esses prêmios para tá no noticiário, porque toda semana tem aí prêmios acabou pintando. Os prêmios. Agora acabou, mas a gente vai falar alguns que a gente ainda não tinha falado, né? A gente vai falar agora primeiro o Managers of the Year. Treinadores do ano foi Rocco Baldelli dos Twins. O meu chute era o Kevin Cash do Tampa Bay Rays, por causa das lesões e aonde ele levou o time como um underdog. Mas o Baldelli também fez bastante com menos e levou a divisão, então acho que merece também o prêmio. E na Liga Nacional, o Mike Shute do Cardinals, não tendo o Dave Martinez do Nationals nos finalistas, eu acho que ele era o favorito para ganhar e levou merecidamente. Então tá bom, tá aí os pitacos do Matheus nas escolhas da MLB. E a próxima escolha, que talvez seja, na minha opinião, a segunda mais importante, Cy Young. Cy Young, prêmio de melhor pitcher das duas ligas. Liga Nacional, Jacob deGrom, do New York Mets. Ele que ganhou o seu segundo seguido. E desde que ele tirou o cabelo, ele vem voando, ganhou esses dois Cy Youngs. E do outro lado, um outro jogador que também ganhou o seu segundo Cy Young, só que dessa vez não foi seguido, faz um tempo que ele ganhou o primeiro. Justin Verlander, do Houston Astros, ganhou em cima do Gerrit Cole, o parceiro do time dele, que para acho que muitos, o favorito pro prêmio. Deu Verlander, surpreendentemente, e ele levou aí o seu segundo na carreira, e os dois se juntaram a Tom Seaver, do ex-New York Mets, grande arremessador também, a serem os únicos a ganhar o prêmio de Rookie of the Year e 2 Cy Youngs na carreira. Então tá aí mais um grupo seleto sendo criado na MLB. E aí o prêmio mais esperado, que é o prêmio de MVP de cada uma das ligas. E a hora que eu vi que ele ganhou, eu vi o Matheus rapidinho sair, eu acho que até rolou uma lágrima na hora. Conta aí como foi o MVP. MVP foi os dois de LA. Dodgers e Angels tiveram os MVPs. Cody Bellinger na Liga Nacional pelos Dodgers. Ele teve uma média de 30% no bastão, 115 corridas impulsionadas e 47 home runs. Grandes números aí. Ele que melhorou bastante do ano passado. Ano passado nos playoffs tinha momentos contra arremessadores canhotos que ele ficava no banco. E esse ano ele falou, tem que treinar isso porque eu quero jogar todos os jogos, e ele foi o melhor canhoto rebatendo contra arremessadores canhotos, então tá aí, o treino valeu a pena. E na Liga Americana, Mike Trout... Só corrigindo você, o treino vale a pena, o treino não valeu a pena, treino sempre vale a pena. E na Liga Americana, Mike Trout do Los Angeles Angels de Anaheim
Ele ganhou o seu terceiro MVP e se juntou a outros 9 jogadores e como segundo da história com 3 MVP, segundo com mais MVPs, só atrás do Barry Bonds com 7 MVPs. O Bonds que ainda não foi pro Hall da Fama por causa que teve problemas, teve esteroides, pessoas falam que ele usou esteroides. Só pra ficar claro, era muito comum antigamente, né? Então não é uma exclusividade dele, mas tá aí, né? Ele que é o líder da história em home runs com mais de 750, então surpreendentemente ele não tá no Hall da Fama, mas ele tem 7 MVPs na carreira, 4 a mais do que o segundo, então acho que mais cedo do que tarde ele vai estar lá no Hall da Fama do beisebol. Então tá, vamos. Mas o cara tá muito na frente, né? Com 7 e a leva de segundo aí vem com 3. Vai demorar, no mínimo, pra ser alcançado, vai demorar um pouco. Né? Mas o Trout tem 27 anos só, então pode no mínimo encostar. Todos os anos da carreira dele, ele terminou no top 5. E no Rookie, ele já foi o segundo colocado, então acho que ele tem chance de pelo menos chegar a uns 5 aí na carreira, consegue. Esse joga muito, né? Tá aí entre os melhores da história. Então tá, são as notícias da MLB. Eu tô vendo bastante murmurinho sobre os jogadores que declararam aí, né, no mercado. E logo logo começa a pintar algumas notícias aí sobre isso. Mas a gente vai trazendo o que tiver para trazer. Se tiver alguma notícia, se não tiver também a gente avisa e vai direto para as próximas ligas, beleza? Beleza. Então tá bom, vamos agora então para mais movimentado do que a MLB, a NBA. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? E na NBA, vamos começar aí com jogadores que estão surpreendendo a crítica e os cornetas, certo? Por exemplo, Andrew Wiggins. O que tá acontecendo com ele aí? Andrew Wiggins, jogador do Minnesota Timberwolves, ele que foi Rookie of the Year no seu primeiro ano, né? Vindo de uma troca do Cavs pelo Kevin Love. Depois do primeiro ano, muitos achavam que ele ia ser o All-Star vários anos, ia liderar, ser a cara da liga por um bom tempo. Só que depois ele veio decaindo e chegaram a criticar, a pedir troca dele. Ele ganhou um contrato imenso na temporada retrasada e pensaram que esse contrato não estava valendo a pena, porque ele terminou o ano passado com média de 18 pontos por jogo e 4 rebotes, sendo o segundo melhor jogador do time, atrás do Towns, mas esse ano ele pegou para calar os críticos e parece que ele tá decidindo melhor qual chutes ele tem que tomar. Ele que era um mestre de chutar um passo na frente da linha de 3, só chutava assim. As pessoas ficavam ficavam questionando, porque esse é considerado o pior chute da NBA. E só pra deixar claro pra quem não entende, o time que tá defendendo costuma até a dar esse chute pro adversário, né? Quando o cara cai nessa área, eles deixam chutar, porque eles trabalham com estatística e estatisticamente esse é o pior chute que tem. E aí ele adorava fazer isso e aí não tem como, nessa liga nova, com o chute de 3 no volume que tá, não tem como isso dar certo. E esse ano ele aí tá com career highs em todos os quesitos, 27 pontos por jogo e 5 rebotes. Ele que não jogou aí no final de semana porque a avó dele infelizmente morreu, mas dá pra voltar essa semana e continuar sua grande temporada. Então, tá aí, né? A gente que escuta muito podcast sobre, tá todo mundo comentando, é sempre bom, né, um jogador desse jogando nesse nível, né? É muito triste quando você vê um jovem que você fala, nossa, esse vai, e aí de repente some na carreira. Que bom para os Timberwolves, certo? E também teve jogador voltando à casa antiga, como ele foi recebido e como que ele se saiu. Kristaps Porzingis voltou para Nova York nessa última quinta-feira. Foi vaiado durante a apresentação até o final do jogo. Toda vez que ele pegava a bola, a vaia vinha no estádio inteiro e eles saíram derrotados
em Nova York pro Knicks, só apenas a terceira vitória do Knicks na temporada e foi a segunda contra os Mavs. O Knicks varreu o Mavs, não tem mais jogos contra o Dallas e ganhou os 2 jogos dos 2 possíveis. O grande destaque do Mavs nesse jogo foi o Doncic, conseguiu 33 pontos, 10 rebotes e 11 assistências, outro triplo-duplo, ele que lidera a liga em triplo-duplos com 5. E o jogo acabou num game winner do Marcus Morris Sr., acho que foi o único free agent que o Knicks contratou que está correspondendo ao contrato, e meteu um belo step back de 3 e levou a vitória para o Knicks em cima do Porzingis. Então tá, a turma costuma falar da lei do ex, né? Que normalmente o ex costuma, quando visita o seu ex-time, costuma fazer gol, e essa lei é muito famosa, né? Não funcionou pro unicórnio. Então tá, vamos então agora para uma estreia que estava bem esperada, uma estreia ainda alone, né? Porque ele não conseguiu ainda jogar com seu parceiro ideal, mas Paul George estreou finalmente pelos Clippers. Paul George voltou também na última quinta-feira. Ele jogou contra o Pelicans, ele que veio de 2 cirurgias nos 2 ombros, então uma volta pesada aí para ele. No seu primeiro jogo ele conseguiu 33 pontos e 9 rebotes em apenas 24 minutos de jogo. O Clippers saiu derrotado, porque o Jrue Holiday, acho que foi o melhor jogo dele na temporada. Terminou o jogo com 36 pontos, 7 assistências e 6 roubos de bola. Acho que é isso que a torcida do Pelicans estava esperando para ver. O Jrue Holiday voltando ao seu nível quase All-Star. E o Paul George teve o seu segundo jogo no sábado contra o Hawks. E ele terminou com 37 pontos e apenas 20 minutos também. Então ele tem 70 pontos em 40 minutos na temporada. Ele ainda não errou nenhum lance livre. Vai ser difícil ganhar do Clippers quando o Kawhi está de volta, né? Lembrando que a gente tá falando aí talvez de 3 dos top 5 de defesa, apesar de que Westbrook diz que Beverly só corre e não marca ninguém, mas pelo menos as estatísticas e os analistas dizem que estamos aí falando de grandes defensores no Clippers. Vamos ver eles todos em quadra, como isso vai funcionar. E aí tem a bomba da semana, que todo mundo sempre fica comentando nas ligas, nas redes sociais, perguntando por que ele tá fora, por que ele não volta, por que meu time não traz ele, sendo que meu time tá mal e tal. E aí a gente tem um retorno pra NBA de Carmelo Anthony. O que você tem a dizer sobre Carmelo Anthony? Carmelo Anthony voltou pra NBA e agora ele vai jogar em Portland, junto com Damian Lillard e CJ McCollum. O Portland que estava precisando rapidamente de uma solução. Eles começaram a temporada 4 vitórias e 8 derrotas. Eles que foram para finais de conferências ano passado contra o Warriors e perderam, mas os torcedores pensavam que essa temporada sem o Warriors do jeito que estava ia ser diferente. Eles iam conseguir chegar mais longe nos playoffs e eventualmente numa final, mas o começo de temporada muito ruim e as lesões na posição 4, com o Nurkic só voltando em fevereiro e o John Collins fora por 4 meses com deslocamento do ombro. Então eles precisavam de alguém na posição 4 e acharam a melhor solução sendo o Carmelo Anthony. A diretoria ligou pro Lillard antes da contratação, falou, tá ok contratar o Anthony, você acha que dá pra jogar com ele? O Lillard falou, claro que dá, a gente quer ele no time. E agora ele vai estrear aí nessa semana pelo Portland. Vamos ver se consegue dar uma mudança lá em Portland. Parece uma contratação bem pontual, né? É a posição que eles estavam precisando. É alguém que tem no mínimo uma história aí, né? Carrega uma bagagem legal. E agora é ver se encaixa, né? Porque a gente tá vendo o Houston sofrendo um pouquinho, né? Com esse não encaixe de 2 grandes estrelas.
ou essa dificuldade de encaixe, talvez, ou da rotação. E agora a gente vamos ver no Portland o que vai acontecer, porque se encaixar, o Portland tem a ganhar. Apesar que você falou que a torcida tá feliz com o Golden State decaindo, e eles podendo com isso aproveitar, mas com a queda do Golden State subiu alguns times subiram e acho que passaram o Portland já, né? Mas tudo bem, vamos ver se der muito certo isso, vamos ver o que acontece no final da temporada. Legal. E o seu pupilo Ja Morant, o que ele tá aprontando? Ja Morant, que era meu favorito para Rook of the Year antes da temporada, no draft já eu achava ele era o meu prospecto favorito, e ele tá arrebentando na temporada, média de 19 pontos e mais de 7 assistências no Grizzlies. Ele meteu seu primeiro game winner junto com o seu primeiro duplo-duplo contra os Hornets na última quarta-feira. Ele terminou o jogo com 23 pontos e 11 assistências. E na sexta, o Grizzlies pegou o Utah em casa na volta do Mike Conley para Memphis. O Conley que chorou com a homenagem. A homenagem que fizeram para ele no telão. Mas quem deu o show no jogo foi o Ja Morant. Ele terminou com 30 pontos e 2 jogadas espetaculares. Ele que deu um poster em cima do seu companheiro de equipe, em cima do Jaren Jackson Jr. E também acho que é a melhor bandeja da temporada até agora. Ele passou por trás das costas e terminou de longe ainda, só soltando a bola para cima. Foi espetacular aquela jogada. E acho que se o Zion voltar e não voltar no seu ritmo eletrizante, já que ele tá voltando de uma lesão no joelho, acho que o Ja é o favorito para o Rook of the Year esse ano. Então tá a aposta feita aí. Eu também acho que depende do jeito que tá indo hoje os rookies, acho que depende só de como vai voltar o monstro Zion, porque se continuar assim, tá meio claro pra mim que ele é o jogador que tá mais encaixado, mais pronto pra jogar na liga. Vamos lá, jogadores da semana. Nikola Vucevic e James Harden. Como foi esses jogadores aí? Falar rápido do Vucevic aqui. 22 pontos por jogo na semana e 14 rebotes. O Magic que tá voltando a jogar bem. O Fultz fez o seu melhor jogo da carreira ontem com 19 pontos e uma roubada de bola essencial para a vitória. Mas na Conferência Oeste, quem ganhou foi o James Harden. E esse aí tá em outro... Barbada. Em outro planeta. Não é trocadilho, barbada. Ele teve média de 45 pontos, 6 rebotes e 7 assistências nessa semana. E a média na temporada, nos primeiros 13 jogos, ele tem 39 pontos de média. Uma das maiores marcas da história. E se ele continuar assim na temporada inteira, ele só fica atrás do Will Chamberlain, quando ele teve média de 50 pontos por jogo numa temporada. Legal, legal você citou, é legal ver o Fultz voltando, que é outro daqueles casos que tinha gente já dando como ex-jogador, né? E pelo menos tá aí, assim, ainda não é nada espetacular, mas é legal já ver mesmo essa finalização que ele teve, né? Roubada de bola, finalização para ganhar o jogo contra os Wizards. Ele, a intensidade que ele vai pra cesta e a cravada que ele dá já demonstra bastante sobre pelo menos a confiança e esse problema psicológico que dizem que ele tinha, que a gente não sabe, ninguém sabe exatamente o que era, mas aparentemente ele tá retomando. Meteu 2 bolas de 3 ontem, muitos que achavam que ele não ia conseguir chutar a bola normalmente de novo, ele foi lá e tá metendo bola de 3 e lance livre também. Lance livre tá caindo? Então acho que arrumou. O Fultz tá de volta. Tá, deu uma deletada no HD e reprogramou e tá de volta, né? Porque falavam que ele tava reprogramando o arremesso, então pelo menos deu certo. Legal, então fica aí o nosso resumo da NBA. NBA muito movimentada, então tem coisa que já tá acontecendo agora, nesse momento aqui, tem jogo rolando, então a gente vai aí atualizando, beleza? Vamos então agora pra NFL, enquanto a gente tá assistindo aqui, Kansas City contra Chargers, nesse momento 7-6 pro Kansas, tá? Então vamos puxar a NFL. Roethlisberger has time, throws to the back of the end zone, and it is caught for a touchdown by Holmes.
E na NFL, a gente já volta direto com o nosso recap da rodada, que começou quente. Essa começou quente mesmo, né? Na quinta-feira, no Thursday Night Football, a gente teve o encontro aí dos rivais, dos inimigos agora. Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. 21-7 para os Browns, mas tem muito mais para falar sobre o jogo do que o resultado. Esse jogo era a última chance do Browns para lutar por alguma coisa nessa temporada. Conseguiram a vitória em cima do Pittsburgh, só que perderam uma grande peça na defesa, porque no final do jogo teve a treta. Acho que todo mundo tá sabendo da treta, né? Quando o Myles Garrett tirou o capacete do Mason Rudolph e bateu no Mason Rudolph com o capacete, e o Garrett, que agora tá suspenso indeterminadamente, e saiu hoje a notícia que ele vai apelar para pelo menos a NFL falar quantos jogos ele vai ficar fora, porque ele falou que é contra os direitos trabalhistas e não saber quando ele vai voltar. Apesar de tudo, eu concordo com ele nisso. Ou seja, a NFL pode falar, ele tá suspenso preventivamente, ela podia ter falado, que é tipo assim, ele já tá suspenso e a gente vai analisar e dar resposta tal dia. Agora, suspenso indeterminadamente, eu acho que isso aí fica muito, né, tem que analisar. Ele não é um jogador com histórico, né, ele é um jogador ele vinha... Não, ele saiu em várias brigas nessa mas temporada. briga da NFL a gente sabe como é, né? Capacete com capacete, todo mundo de armadura. Não tinha um histórico de ser um cara sujo, né? Não carregava isso com ele. E agora ele tem uma cena que ele sabe o tamanho do que aconteceu. Na entrevista pós-jogo, você via no rosto dele e no rosto dos companheiros dele, o QB do time dele foi claro em dizer que isso é inaceitável. O que ele fez não é aceitável na liga. Todo mundo que se declarou, ex-jogadores, todo mundo foi muito forte contra ele. E ele sentiu. Mas eu acho o direito dele falar, tudo bem, tô errado, já assumi, quando eu volto. Ponto, né? Eu vi uma notícia hoje que diz que possivelmente até metade da próxima temporada. Então vamos ver o que vai acontecer, né? E também eu fiquei surpreso que o Rudolph não levou nenhum jogo de suspensão, né? Que os dois caíram juntos no chão e o Rudolph tava socando o capacete, empurrando o capacete do Garrett, e foi aí que ele perdeu a cabeça, né? E o Rudolph só saiu multado. Teve outros 2 jogadores, um dos Steelers e um do Browns, que foram suspensos, e eu acho que podia ter pelo menos um jogo de suspensão pro Rudolph. Só pra ficar claro, eles foram suspensos por menos jogos, né? 3 jogos do Steelers e um jogo do Browns. Isso. A questão do Rudolph eu acho que é política, assim, não tem muito o que falar, porque assim, o cara levou uma capacetada na cabeça, né? Então, naquele momento que isso acontece, ele quase que se esquece o que aconteceu, porque o que estava acontecendo no chão é uma coisa que acontece em todos os jogos, certo? Se todo mundo fosse suspenso por esse empurra e tal. Agora, no momento que o cara arrancou o capacete dele fora, de uma forma já perigosa, o jeito que ele tirou o capacete, e usou o capacete para agredir na cabeça o outro jogador, eu acho que por isso que o Rudolph saiu limpo dessa. Limpo não, né? Saiu com uma capacetada na cabeça. Mas tá aí. Vamos ver o que isso vai influenciar no restante da temporada, mesmo dos Browns. E é um lance que foi, no mínimo, até a gente colocou, né, escreveu nas redes aí, tem alguns memes rolando. E aí, às vezes, você tenta dar um pouco de risada da loucura que foi o lance, para não chorar, porque foi inaceitável, principalmente de atletas profissionais. Mas tá bom, então a gente tem aí o Browns de volta à briga, o Pittsburgh de novo um passo atrás, estava chegando perto ali de uma disputa pelo wild card, mas deu um passo atrás, não parece ter fôlego para chegar, mas pega o Browns em casa ainda, então a gente perdeu o Juju e o James Conner no primeiro tempo ainda, então. E ainda no quarto saiu o Deontay Johnson, o segundo melhor wide receiver dos Steelers, então ficou sem armas aí pro Rudolph e o Browns aproveitou. Então tá aí. Então, mas tem o jogo da volta. Vamos ver como vai ser a parte de campo, né? Talvez até seja calma. Acho que porque todo mundo deixou claro que isso são 2 adversários e não inimigos. Talvez eles tentem pregar isso no próximo jogo. Vamos esperar para ver a reação da torcida também. Então vamos já pro domingo.
começando com o jogo entre Texans e Ravens. No final, esse jogo tão esperado, o grande encontro, 41-7 para os Ravens. Duelo entre Lamar Jackson e Deshaun Watson prometia para ser um dos melhores da temporada, mas o Texans foi para Baltimore e não teve respostas para o Lamar. Uma jogada que podia ter mudado o jogo foi quando estava 7-0 por Baltimore e o Watson lançou para o Hopkins na end zone. O cara do Ravens deu um tackle no Hopkins antes da bola chegar. O juiz não deu interferência, desafiaram a interferência no passe e não voltaram a chamada. E daí terminou 100 pontos pro Texans no drive e o Ravens aproveitou e deu uma lavada no Texans. E depois do jogo, o DeAndre Hopkins pôs no Twitter que precisam mudar quem está em Nova York fazendo as chamadas de jogo. E dá pra entender ele porque parecia bastante interferência e essa chamada não tá sendo overturn, não tá sendo revirada em nem tipo 95% dos challenges, então acho que eles têm que fazer a regra mais clara aí. Só pra deixar claro, né? Então, quando o Matheus fala tem esse challenge, o time pode desafiar algumas jogadas e o VAR daqui, ele não fica no estádio. O VAR tem uma central que fica em Nova York e é de lá que vem a resposta se vai alterar ou não a decisão de campo. A NFL, as ligas americanas têm essa questão de tentar ao máximo não alterar a decisão de campo. Eu acho que isso é bom, é louvável, você tentar manter que a decisão de campo tenha valido mais do que a decisão de alguém que está na TV, mas não pode chegar ao ponto de uma jogada que claramente teve algum erro de juiz, não mudar só porque é a jogada de campo, porque aí perdeu todo o sentido do VAR existir, né? Então, se tá claro, tá lá, tem que voltar, né? Se tem direito, o bom é que já tem direito a um desafio por técnico, perde o tempo. 2 por tempo. 2 por tempo? É. Então já tem um controle aí de quantidade. Então vamos tentar, quando é claro, tentar fazer valer a regra. E esse é um jogo que claramente fala muito sobre expectativa, né? Quanto mais alta a expectativa, maior a chance de você se decepcionar. O começo do jogo foi bem ruim de assistir. Apesar que depois teve uma corrida do Lamar que já deu uma compensada de novo. Mas a expectativa estava muito alta pro jogo. Como jogo, né, não foi legal de ver. Próximo jogo, então, vamos para Falcons e Panthers. Vitória dos Falcons por 29-3. Surpresa aí da temporada, da semana. O Falcons foi em Carolina e conseguiu a segunda vitória da temporada. E o Panthers, que vinha buscando playoffs, tomou um passo atrás, deu um passo atrás com essa derrota. E mesmo assim foi um grande jogo do McCaffrey. Ele que chegou a mais de 1.000 jardas terrestres e mais de 1.000 jardas, mais de 500 jardas recebidas. Foi a melhor marca da história da NFL nas primeiras 11 semanas da temporada. E ele continua aí sendo um underdog para MVP da temporada. Eu acho que depende um pouco ainda de onde vai chegar o Panthers, mas tá voando, é impressionante o que ele tá jogando. Próximo jogo, Cowboys e Lions, 35-27 pros Cowboys. Quase que deu pro Lions ganhar sem o Stafford, só que o Driscoll não conseguiu fechar o jogo e o Cowboys foi lá e provou o favoritismo. Ezekiel Elliott conseguiu um touchdown e na comemoração imitou o Dak Prescott, fazendo tirando um sarro. O ritual de aquecimento do Prescott que ficou famoso, né? Virou meme aí nas redes. E tirou um sarro aí com o Prescott e mostra que tá tudo bem em Dallas. Mesmo que o Prescott não tenha renovado o seu contrato, o time tá com ele e apoia ele. Isso aí demonstra pelo menos isso. A gente nunca sabe no vestiário, mas demonstra que o relacionamento tá legal. Próximo jogo, Jaguars e Colts, 33-13 pros Colts. Colts que teve a
volta do Jacob Brissett. Com o Hoyer não estava dando para o time de Indianápolis. E o Brissett voltou e mostrou que é um quarterback titular da NFL. Confiável. Calou as críticas e conseguiu aí a vitória do Colts contra o Nick Foles, que acabou de voltar de lesão. Conseguiu 2 touchdowns, jogou bem. Só que a defesa não conseguiu parar o Colts e o Colts levou a melhor. E como foi o Foles? Foles jogou bem, 2 touchdowns aí. Muitos pedidos por Mitchell? Não, acho que a torcida entende que o Foles é o quarterback da franquia. E que o Mitchell ainda dá pra ser preparado pra ser o futuro. O Mitchell ainda é rookie e não era pra... Ele não foi draftado pra ser o titular, então acho que a torcida tá com o treinador nessa decisão. Beleza, é isso aí. Aí eu acho bom que até dá uma tranquilidade de saber que você tem um rookie capaz de aparentemente conseguiu lidar bem com a NFL e pode ser um futuro titular da franquia. Próximo jogo, Bills e Dolphins. Bills ganhou esse jogo por 37-20. Dolphins que aprontou algumas coisas no Special Teams. O kicker chutou um onside kick e recuperou ele mesmo o chute. E também teve um retorno de kickoff para touchdown. Só que no ataque o Dolphins não conseguiu fazer nada e o Bills, depois, com um jogo sensacional do Josh Allen, mais de 4 TDs aéreos e 5 TDs ao todo com um terrestre, jogou bem e mostra que ele tem jogos bons e dá para o Bills pelo menos confiar nele como um titular. Então tá bom para a torcida dos Bills. Próximo jogo, vamos ver como ficou a torcida dos Broncos. Broncos contra Vikings, 23-27 para os Vikings. Nesse jogo o Broncos estava liderando por 20-0 no intervalo, mas o Vikings voltou on fire no segundo tempo e o Cousins conseguiu 3 touchdowns e conseguiu a virada aí em cima do Broncos, que perdeu, mas tava ganhando, perdeu, mas é bom perder porque tá com 2 vitórias só na temporada, então quanto mais perder, melhor para pegar uma escolha boa. Chance já não tem, já que não tem chance nenhuma, que vá pelo menos pro top no draft. Talvez não pegue o Tua, né, que fala que tá a grande lesão que aconteceu aí. Fala aí, explica o pessoal que tá ouvindo quem é o Tua e o que aconteceu. Tua Tagovailoa, QB de Alabama, era para ser o principal prospecto de QB para o próximo draft. Ele que já teve uma lesão no tornozelo, fez cirurgia, ficou 2 semanas fora e já voltou para o campo. Teve uma lesão boba no último jogo, ele que pediu pro técnico para ele ficar. Isso, a vitória tava fácil, né? Eles estavam ganhando de 35-7. Ele pediu pro técnico para ele jogar mais uma campanha e derrubaram ele e ele deslocou o quadril e teve ruptura no músculo posterior aí nas costas. É uma lesão que tem um histórico aí já de jogador que não conseguiu se recuperar, né? Bo Jackson teve essa lesão. Não conseguiu voltar para a NFL, mas jogou beisebol e jogou muito bem. Bo Jackson era um dos, acho que considerado o melhor atleta que já jogou na NFL, o mais atlético, o running back do Raiders. E falar do Tua, ele fez a cirurgia hoje e postou um vídeo antes da cirurgia na cama do hospital, dançando e cantando. Parecia que ele estava bem e falaram que a cirurgia ocorreu tudo bem. Legal, e aí fica uma constatação, um pouco de crítica e tal, que é um jogador desse nível, né, que é o Matheus que até me falou isso ontem, né, um jogador desse nível, com essa qualidade, jogando o que tá jogando, já deu muito dinheiro para a universidade dele, porque a gente sabe... E para a NCAA. E para a NCAA, que é quem controla esses jogos universitários. E ele... Então, é um cara que já gerou muita mídia, já gerou muito dinheiro, e ele pode acabar a curta carreira dele sem $1 no bolso. Lógico que a gente fala assim, $1 por cima, né? Que acaba tendo algum patrocínio, alguma coisa. A gente não sabe exatamente como isso funciona.
Mas tá aí, né? Aparentemente isso tem que mudar, né? Um jogador coloca tudo que ele pode pôr em campo, decide ficar em campo para dar mais ainda pelo time dele, e uma lesão pode acabar com o sonho dele, e ele vai terminar tudo isso, que nem você falou, se ele não conseguir jogar, ele vai terminar tudo isso com um diploma. É pouco? Não, ninguém tá falando que é pouco, mas por quanto ele gerou para a NCAA, quanto ele gerou para Alabama e tudo isso, sem dúvida nenhuma, é pouco. Certo? Uma parte desse bolo, ele tem que ter no mínimo um seguro. A NCAA tem que pensar alguma coisa pra isso, né? Ele tem um seguro pro draft, acho que se ele cair no draft fora da primeira rodada, acho que ele tem ele pode acionar alguma coisa e ganhar um reembolso, mas Tá espero longe que de ser o que ele gera de dinheiro. Né? Espero que ele volte aí, se não for pro draft ano que vem, que jogue por Alabama e vá para o draft do próximo ano. Vamos dizer que essa dança no hospital demonstre que essa confiança dele, que tudo vai dar certo. Vamos esperar ver o resultado no futuro, beleza? Então, próximo jogo, Saints contra Buccaneers. Vitória do Saints, 34-17. Vitória fácil do Saints, provou que é o time mais forte, é o melhor time da divisão, e outra grande partida do Michael Thomas, chegou a 94 recepções na temporada e bateu o recorde aí para mais recepções em 11 semanas na temporada. Grande wide receiver de New Orleans. Então tá, e os números de Brees continuam subindo e essa corrida com o Brady fica acirrada semana a semana. Principalmente com o Brady não jogando muito bem, depois vamos falar dele. Isso, logo chega. Mas apesar de que o Brees perdeu umas semanas aí, o Brady deve ter gostado pelo motivo de poder dar uma corrida na questão de números. Próximo jogo, Jets contra Redskins. Vitória dos Jets, 34-17. Acho que o pior jogo aí da semana. Os dois times já jogaram a temporada fora. Mas foi um bom jogo do Darnold. O Bell voltou a achar a end zone. E pro Washington, boa notícia. Primeiro passe para touchdown do Dwayne Haskins. E também foi o primeiro touchdown do Darius Geis, o running back, segundo anista de Washington. Muito bom. Agora outro jogo que quando eu vi, acho que no intervalo, até dei uma assustada, era Cardinals e 49ers. No final, vitória dos 49ers, 36-26. Esse jogo deu um susto aí em São Francisco. Quase que eles perderam pela segunda semana seguida. Mas 26-23, faltando 40 segundos, o Garoppolo achou o Jeffrey Wilson Jr. para o touchdown e viraram o jogo no último minuto. Muito bom. Resultado aí que mantém o 49ers nessa corrida por ser talvez o time a bater o Brady esse ano. E outro grande jogo do Kyler Murray, que provavelmente aí vai ser o Rookie of the Year, pelo menos no ataque. Isso aí. Mas dá uma esperança. Mas o Ravens já bateu o Patriots, então acho que tem mais time aí se preparando para isso. E ainda tem o Chiefs aí com o Mahomes voando, então acho que tem mais times do que o 49ers e times melhores do que o 49ers. Também acho. Na verdade, o 49ers só nos números, né? Que traz essa disputa nos números. Tá legal. A defesa é boa, só que o ataque mostrou semana passada contra o Seahawks que não é tudo isso. Apesar de que foi um jogo bem parelho, né? Mas é isso aí. Então, o resultado a gente vai ver mais pra frente. Mas em números tá na disputa. Próximo jogo, Bengals contra Raiders. Vitória dos Raiders, 17-10. Outro jogo meio chato de assistir, mas o Raiders conseguiu a vitória e eles buscam playoffs, e esse foi um passo importante aí pro Raiders. O AJ Green, do wide receiver do Bengals, ia ter o primeiro jogo dele contra o Raiders, só que saiu no domingo que ele estaria fora do jogo e esperará voltar na próxima semana. É um dos melhores wide receivers aí da NFL. Perdeu as primeiras 11 semanas por lesão. E agora vamos falar de Patriots e Eagles. Só para deixar claro, o Matheus é famoso por ser um torcedor meio zica, né? Então, na semana do podcast número 12, onde ele escolhe falar do Tom Brady, e o Tom Brady não teve um dia muito bom, apesar da vitória 17-10 dos Patriots contra os Eagles.
Tá jogando mal, pelo menos nas últimas semanas aí, o Brady e a linha ofensiva do Patriots. O Eagles começou bem, só que depois do primeiro quarto o ataque sumiu, a defesa conseguiu segurar, mas se o Brady não tá funcionando, dá a bola pro Edelman, que ele também sabe lançar, e ele foi o responsável pelo touchdown da vitória aí do Patriots. Uma trick play do time de New England, o Brady pegou a bola, lançou pra trás pro Edelman, e o Edelman achou o Dorsett na endzone pro touchdown. Chegando então agora no Sunday Night Football, Bears contra Rams, 17-7 pros Rams. Esse jogo teve nível de Jets e Redskins. Foi um jogo muito ruim, o nível foi muito ruim, mas o Goff provou que ele é melhor que o Trubisky. Pelo menos isso, né? O Goff, que não vinha jogando muito bem, provou que o Trubisky ele é melhor, e fica aí que o Trubisky saiu faltando 3 minutos para acabar o jogo e entrou o Chase Daniel. No começo parecia que foi uma decisão técnica, só que depois o técnico falou que o Trubisky tinha uma lesão na costela, acho. Então tá, então quer dizer que ele provou que é melhor que o Trubisky. Isso não quer dizer muita coisa, né? Não sei se é algo a se provar. Provou que ele não é tão ruim assim. Então tá bom, tá provado. E estamos aqui assistindo então Monday Night Football, Chiefs e Chargers. Nesse momento, 10-9 pros Chiefs. O que você tem que falar desse jogo e principalmente dos Chiefs? O Chargers, se ganhar, dá uma mexida aí na corrida pelo wild card, só que não vai fazer muito barulho aí nessa temporada, mas o Chiefs é importante que ganhe pra brigar pelo mando de quadra nos playoffs, mando de campo nos playoffs. Se conseguisse jogar pelo menos um jogo em Kansas City, seria bem importante, principalmente contra times grandes, tipo Ravens e Patriots. Beleza, então tá aí. Depois, na semana que vem, a gente fala se isso deu certo, se o Chiefs conseguiu continuar nessa luta importante pelo mando de campo. Vamos então agora pro momento dos extras, né? Que a gente chega nos jogos da semana, onde o Matheus separa alguns jogos que ele recomenda para assistir. Temos aí 2 jogos da NFL. O primeiro, Cowboys e Patriots. Cowboys e Patriots. Patriots jogando contra uma outra defesa muito boa. E vamos ver se o ataque do Cowboys consegue quebrar a defesa do Patriots, que vem jogando muito bem. Teve um jogo ruim contra o Lamar Jackson, mas de resto o jogo tá jogando muito, vem sendo a melhor defesa aí da temporada. Beleza, aí no Sunday Night Football a gente vai ter Packers e 49ers, jogaço. Esse sim é um grande jogo. Se o Packers ganhar, passa o 49ers pelo confronto direto na busca do mando de campo pro resto dos playoffs, e eles estão voltando de bye, então acho que foi um descanso bom pro Aaron Rodgers, e vamos ver se ele consegue também quebrar a outra grande defesa da temporada, né, a defesa do 49ers, que vem voando com Nick Bosa e Richard Sherman e outros. Legal, jogo pra parar e assistir, então, no domingo à noite aí, beleza? Jogo da NBA, Celtics e Clippers na quarta-feira. O NBA, que tem vários jogos da semana, acho que esse jogo é o melhor. Provavelmente vai passar na ESPN, e vamos torcer para que Kawhi volte e possa ter o primeiro jogo com Kawhi e Paul George no mesmo time. E ver como que o Celtics vai sair, assim, já tá mostrando. Depois da derrota de ontem, que acabou com a vitória, 10 vitórias seguidas aí do time, por milímetros, o floater do Marcus Smart rodou e saiu, e daí acabou a marca aí do Celtics. E que tava até conseguindo se manter bem após a lesão do Hayward, mas agora que vai ter que provar, né, em quadra, como que vai ser esse time. Acho que pega Clippers e Lakers, porque quando os times do leste vêm pra Los Angeles, normalmente eles pegam os dois de uma vez, e vamos ver como eles saem com os 2 melhores times
do Oeste e da NBA. Então tá aí, se é prova que o Celtics estava querendo, chega a hora de provar. Beleza, então tá aí. O que mais a gente traz? Acho que foi um bom resumo da semana. A gente, lembrando vocês, estamos presentes nas redes como o @LigaNortePod, tanto no Twitter, no Instagram, como também nossa página no Facebook, ok? Se quiser mandar e-mail, lembrando que e-mail ainda existe, né? A galera esqueceu do e-mail. Pode mandar no liganortepod@gmail.com. Tem nosso site, onde tem nossas fotos e também dá para ler um pouquinho do blog, onde o Matheus sempre está colocando seus textos. É o liganortepod.com. E lembrando que a gente está presente em todos os agregadores possíveis aí, certo? Spotify, Apple e Google Podcasts, Deezer, todos presentes na Google Play Store e também no YouTube, certo? Só seguir a gente no YouTube lá para quem gosta de usar o YouTube como plataforma, beleza? Então fica assim, eu tô indo agora pro jogo de playoff da minha liga aqui. Nosso time ficou em quarto e como a nossa liga só tem 5 times, o quarto enfrenta o quinto por uma vaga no top 4 e para poder ir para semifinal. Então o jogo é agora, a gente tá gravando aqui às 6h55, meu jogo é às 8 e eu trago na semana que vem. Eu sei que tá todo mundo esperando essa notícia, como meu time tá indo, eu prometo trazer notícias na semana que vem, beleza? Certo, Matheus? Certo. Te vejo então na semana que vem, até mais, fiquem por aí que a gente fica por aqui, tchau!